estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Pai e Bem. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês vão nos assistir. É sempre uma alegria para nós estarmos aqui juntos, orando, estudando e aplicando, como a gente fala, como a gente gosta de falar, o Evangelho de Jesus todos os dias de nossas vidas. E para começar, deixa eu abrir aqui. Nós vamos ler agora do livro Tempo de Luz, de autores diversos, o capítulo 3, Momentos de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Se você está feliz, ore sempre, rogando ao Senhor para que o equilíbrio esteja em seus passos. Se você sofre, ore para que não lhe falte compreensão e paciência. Se você está no caminho certo, ore para que não se desvie. Se você está de espírito marginalizado,
sobre o risco de queda em despenhadeiros ou perigosos declives, ore para que o seu raciocínio retome a senda justa. Se você está doente, ore a fim de que a saúde possível lhe seja restituída. Se você tem o corpo robusto, ore para que as suas forças não se percam. Se você está trabalhando, ore pedindo a Deus que lhe conserve a existência no privilégio de servir. Se você permanece ausente da atividade, ore solicitando aos mensageiros do Senhor lhe auxiliem a encontrar ou reencontrar a felicidade da ação para o bem. Se você já aprendeu a perdoar as ofensas, ore para que prossiga cultivando semelhante atitude. Se você reprova ou condena alguém, ore rogando a divina providência lhe ajude a entender o que faríamos nós se estivéssemos no lugar de quem caiu ou de quem errou, de modo a aprendermos discernimento e tolerância. Se você possui conhecimentos superiores, ore para que não lhe falte a disposição de trabalhar a fim de transmiti-los ao trem, sem qualquer ideia de superioridade, reconhecendo que a luz de sua inteligência vem de Deus, que nos-la concede para que venhamos a fazer o melhor de nosso tempo e de nossa vida, entregando-nos, porém, à responsabilidade de nossos próprios atos. Se você ainda ignora as verdades da vida, ore para que seu espírito consiga assimilar as lições que o mais alto lhe envia. Ore sempre. A oração é o momento de luz nas obscuridades e provas do caminho de aperfeiçoamento em que ainda nos achamos para o nosso encontro íntimo com o amparo de Deus. André Luiz. Ai, meus irmãos, que mensagem toca lá no fundo do nosso coração. Então, vamos, após essa mensagem, vamos orar a Deus, agradecê-lo por mais uma oportunidade de estarmos aqui, orando por todos aqueles que precisam das nossas orações e orando por nós mesmos, pedindo sempre licença para orar por nós mesmos. Vamos envolver nosso Pai, nosso amado Deus, a Jesus, nosso mestre, guia e modelo, a Maria, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe querida, e ao Dr. Bezerra de Menezes, nosso querido amigo, mentor deste posto de assistência que nos acolhe, e esse mentor que nos conecta a todos esses amigos encarnados e desencarnados que vêm aqui falar para nós, que conosco, que nos conecta a esse trabalho de Jesus. Vamos envolver a todos que estão aqui agora, e envolver também a nossa querida irmã Fátima Branco, que vem lá de Santa Catarina, lá de Lages, do Grupo Espírita Obreiros da Nova Era, e vai nos falar sobre mediunidade e animismo. Que Jesus abençoe a ela, a sua família, seu grupo de trabalho e todos aqueles que a cercam, não só encarnados, mas desencarnados também. Minha querida amiga, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, falando desse tema do livro de André Luiz. A palavra é sua. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Olá, todo mundo. Sejam bem-vindos ao nosso encontro mais uma vez. É um prazer sempre falar dos ensinos da codificação espírita, dos ensinos do Mestre Jesus a todos os irmãos. E cada vez que nós nos debruçamos sobre o desdobramento da obra através de Francisco Cândido Xavier,
nós entendemos a grandiosidade desse apóstolo divino, mensageiro do amor, que deixou para nós um rastro de luz e de informações pelas suas mãos abençoadas, que tantas noites, tantos dias trabalharam em prol da humanidade, no sentido de registrar aqueles livros que lá na época de Jesus, há 2000 anos atrás, João Evangelista dizia: se tivesse como registrar tudo que Jesus tem a passar para o povo, digo eu que não caberia na quantidade de livros. Mal sabia, né? Ele do compromisso de ficar na terra até que eu venha, como diz Jesus. Se eu quero que João fique na terra até que eu venha, em capítulo 21, versículo 22, sigam-me, né, os outros, siga-me tu, Pedro, ao calvário de cada um, os seus desencarnes de formas dolorosas, né? E Jesus deixa a promessa de que não deixa o povo órfão, mas que sempre estaria conosco através desse mensageiro. Então é um prazer mais uma vez estar com todos vocês, e nosso estudo de hoje está dentro do livro Mecanismos da Mediunidade, mas ele se estende a vários escritores da doutrina espírita, que é o estudo do animismo. E antes de ler, então, o capítulo 23 de Mecanismos da Mediunidade, eu gostaria de dizer que o Leon Denis, por exemplo, ele via o animismo não como um erro ou como uma fraude, por engano, muitas pessoas acham que animismo seja fraude, seja erro, mas como uma prova da potência do próprio espírito, a potência que nós todos, como filhos de Deus, possuímos, além da matéria, né? Uma potência do espírito encarnado que utiliza a sua arquitetura, pensamento e fluidos para produzir fenômenos. E nós entendemos que esse fenômeno do animismo, ele se dá de diversas formas, mas todas através das características do nosso perispírito, do perispírito de cada um e as suas manifestações. André Luiz, nesse capítulo 23 de Mecanismo da Mediunidade, ele vai dizer que sempre que se dá um comando participando de uma demonstração que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com os seus recursos, implementos característicos como consciência pensante, organizada, fora desse carro físico. Inclusive, ele diz que sempre que nós estamos em contato com alguém e essa pessoa dá um comando, vamos dizer um dirigente de um atendimento espiritual, ele dá um comando de desdobramento, que nós afrouxamos do corpo físico em corpo espiritual e nos deslocamos pelo lado esquerdo por teobaço, que é o que produz aí o plasma, né? É ele que, vamos dizer assim, disponibiliza o material através do sangue e dá a formação de uma duplicata nossa,
e que logo então, pensando num lugar ou endereçando uma instituição onde alguém está doente ou alguém que vai visitar nesse grupo de trabalho espiritual, o espírito automaticamente se manifesta lá, aonde é para ir. E nós sabemos que, dependendo da evolução de muitos encarnados, de espíritos que vieram habitar a Terra e que eram, vamos dizer assim, desenvolvidos espiritualmente, eles se materializavam aonde era dada a ordem de comando, fosse de um homem encarnado ou de um espírito, um mentor, como nós temos o exemplo de Eurípides Barçanufo por Bezerra de Menezes, que estava com ele, que dá o comando, avisa ele que alguém está precisando para que ele se manifeste naquela casa e socorra aquela mulher que estava parindo, né? Estava tendo o seu bebê. Então, quando nós falamos de espíritos de hierarquia, espíritos de condição espiritual elevada, nós vamos falar de materialização de mensagens, de psicografias trazidas através de encarnados, mensagem de encarnado para encarnado. E quando nós falamos dessa manifestação da alma fora do corpo, em espíritos inferiores ou sem conhecimento, ou em desequilíbrio emocional, nós falamos aí dos problemas também da obsessão ligada ao estado mental psíquico inferior. Vou ler então sobre o animismo, o que o André Luiz nos fala. Ele diz assim: a verificação de semelhantes acontecimentos, dessa sensibilidade de projetar-se para fora de si mesmo, quando no sentido negativo, vamos dizer assim, o médium, ele sente as sensações, mas está muito ligado ao estado emocional dele, ao seu desequilíbrio, e quando ele está se preparando para o trabalho mediúnico, ele vai tendo as sensações agravadas que às vezes é do sistema nervoso central dele, ele vai respirando, vai tendo suadores, tremedeiras, e é um estado da sua alma. Às vezes tem uma informação sobre o paciente que vai ser atendido, e a ocorrência com aquele paciente mexe com traumas de outras encarnações do médium, e dá um dispositivo como que ele vivesse o problema daquela pessoa, mas ao afrouxar, ele retoma do seu inconsciente as suas dores, a sua perda. O fato de ele estar sabendo do problema de uma pessoa, não é que ele traz a pessoa desdobrada para a sensibilidade dele, ou que ele entre na frequência de entidades desencarnadas. Ele entra na sua casa mental por um dispositivo. Ele revivencia o seu acidente, a sua forma de desencarne. E ele vive com uma intensidade tão grande essa remanescência da sua alma que ele incorpora em si aquela dor da forma que ele desencarnou naquela vida. Às vezes a sensação da perda de um membro, às vezes a sensação de um tiro, e assim por diante. Isso é da alma. E o dirigente vem e trata nele
através do magnetismo do dirigente da equipe mediúnica, restituindo nesse médium esse equilíbrio, despolarizando dentro da necessidade da inspiração do dirigente espiritual, todos nós que estamos em equipe em mais de 2, em nome de Jesus, nós temos também as equipes espirituais que nos assistem. Então, esse médium ele está sendo despolarizado do seu campo mental inconsciente, da sua personalidade. Ele pode hoje ser um homem e o ocorrido seja numa encarnação em que ele era mulher. Ele sente-se como uma mulher e ele pode até achar que está incorporado uma mulher. E ele pode até escrever, é uma senhora que está assim, assim, assim. É um tratamento da alma e é uma incorporação anímica. Diferente de você não ter dispositivos do passado, de você, ao comando da espiritualidade, você entrar em sintonia no local de assistência com as equipes, vamos dizer assim, com as equipes do Hospital Esperança, que existe acima de Sacramento, né? Acima do próprio Colégio de Sacramento, existe uma colônia chamada Esperança, e que tem hospital de tratamento, tem um local de atendimento mediúnico, para que possam os médiuns se colocar à disposição, adentram esses ambientes em perispírito, e lá eles entram na sintonia com os mentores para que haja o tratamento das pessoas conforme a sua necessidade. Então, quando nós elevamos a frequência, nós buscamos os nossos mentores, quando nós não estamos preocupados ou desequilibrados com as nossas dores, nós recebemos toda a informação da espiritualidade, nós vamos entrar no campo do paciente, nós vamos observar se existem ligações telepáticas, ligações de pessoas desencarnadas, e se nós sentirmos que tem uma pessoa desencarnada, um familiar, que traz na sua mente as dores, a sensação de quando desencarnou, e nós vamos entrar na sintonia telepática dele e trazer para nós essa ligação de perispírito a perispírito e dar a passagem através da incorporação. Aí é um trabalho mediúnico, por isso nós estamos falando de mediunidade e animismo. Eu estou auxiliando um desencarnado e auxiliando o paciente. Mas existem momentos em que, quando o médium não está bem, quando o médium não procura um tratamento espiritual, ele vai somatizando cargas energéticas do seu cotidiano, frequências, e muitas vezes nos momentos de irritação ou de desespero, entram num patamar de frequência baixa e eles não conseguem sair sozinhos. Então, quando isso ocorre dentro do trabalho mediúnico, não deixa de ser a assistência a um espírito sofredor, só que encarnado. Isso é animismo. Animismo é você afrouxar numa oração para dormir, encontrar alguém que desencarnou durante o sono, ele mandar um recado para o pai, em espírito, e no dia seguinte você ir saindo e ver aquele homem passando na rua, de cabeça baixa e triste, e você quase que ouvir uma voz que diz: eu fico muito triste de ver o meu pai repetir sempre, passar pelo local onde eu desencarnei, e ficar triste com isso, e me questionar por que que eu vim embora, por que que... E eu falo, e eu estou bem, e ele não me ouve. E aí você escreve isso? Você fala para essa pessoa? Ou você guarda para si? Isso é anímico.
Você recebe a orientação, traz no inconsciente, mas você diz, não, mas eu sei que desencarnou o filho dele, então é uma coisa minha. Então, o que o Manuel Filomeno de Miranda nos diz? Que nós não devemos, quando sentir algo de expansão, veio um pensamento, questione mentalmente, no sentido de o que eu posso ajudar com isso? E espere o retorno dessa inspiração. Não deixe de escrever, mesmo que você não vá entregar, você não tem coragem, mas escreva o que vem do nada. Você estava dirigindo, você estava vindo para casa, e você olha para uma pessoa e te surge um monte de ideia, uma inspiração. Então, Manuel Filomeno diz o seguinte, que não é para os médiuns terem uma preocupação para não monologar assim, será que sou eu mesmo? A prática mediúnica é um laboratório. Estamos participando dela como intermediários do bem, e não como cientistas, pesquisadores à cata de perfeição absoluta. Então, nós muitas vezes recebemos um fio de pensamento rápido que você tem que escrever, e se você parar ou alguém fizer um barulho, você corta. Isso é inspiração. Isso não é da tua cabeça. Você está aberto à espiritualidade para servir. Não é você criando o pensamento. Quando você deixa zerado e pergunta no que eu posso ajudar? Qual é o meio de eu aliviar essa pessoa que está aqui pedindo atendimento? E aí você aguarda a resposta, porque você está entregue às equipes consoladoras. Mas não olhar para um paciente, analisar ele pelo quadro do relato e julgar, eu acho que é isso que está acontecendo com essa pessoa. Mas se tivesse agido de outra forma, isso é uma intervenção minha. Isso é de eu consciente. Agora, anímico é quando eu estou entregue e recebo a informação. Vai ter a minha forma de falar, vai ter a minha forma de escrita, mas o pensamento, o fluxo, vem de fora. Então, o Manuel Filomeno de Miranda diz que o trabalho é um intercâmbio, deve ser considerado como uma atividade lá nas catacumbas, onde os apóstolos se colocavam à disposição de Jesus para curar os enfermos, para evangelizar, como fez Estevão, numa comunhão estreita com os espíritos benévolos. E aí essa mediunidade, mesmo que anímica, mesmo que você recebendo as informações e tendo que concatená-las e passá-las do teu jeito, porque você é médium consciente, você está entregue ao bem. E se você está com Deus, quem estará contra ti, né? Agora, o que poderia ser uma forma anímica e aí já uma mistificação? Seria eu conhecer os erros de uma pessoa e eu me concentrar e começar a escrever o porquê que aquela pessoa passa pelos processos que passa. Mas porque eu conheço e porque eu julgo. Eu escrever o meu julgamento. Isso é mistificação. Isso não é espiritual e nem não é de espíritos, né? E nem é desdobramento.
Mas eu vou dizer que, sinceramente, mesmo não sendo uma orientação de espíritos, o fato de agir de má fé para dar um recado, para dizer uma mensagem para o médium que você não tem coragem de falar cara a cara, você incorporar para dizer, esse tipo de comportamento, você pode achar que não, vamos dizer assim, que não é malévolo, mas eu vou dizer que automaticamente você sintoniza com espíritos inferiores e que vão estar sempre dando ideia de destruição, de comentar os erros, de comentar o comportamento das pessoas. E não é esse o dever do médium. O dever dos médiums é de receber as orientações espirituais, de peneirar aquilo que a pessoa está em condições de entender, mas que sempre seja para que ela saia melhor do que quando ela chegou. Que não é falando que está sofrendo porque pecou lá no passado, que é um karma seu. Não é sempre dizendo assim, não, mas todos os teus problemas são karma da tua vida, é coisa que você tem que passar. Não. Todos nós estamos na Terra para ser felizes. Mesmo que nós tenhamos milhares de pecados a serem pagos, nós estamos aqui para nos superar. E Jesus diz que Ele é o fardo leve, com a sua presença, os nossos traumas, as nossas doenças, os nossos acidentes que nós tivermos que passar, serão leves com Ele, pela aceitação, pelo amor. Então, quando nós envolvemos muito o nosso pensar, o que nós queremos dizer, aí nós estamos, não é uma manifestação anímica de desdobramento, é uma manifestação consciente, disfarçada por uma incorporação. Às vezes incorpora e diz tudo o que queria dizer para uma pessoa. Existe. Principalmente onde não tem estudo, onde não tem educação mediúnica e disciplina. E a maior disciplina que nós somos convidados é a da caridade e do amor. Então, deve-se dar campo à comunicação, sem medo. Se nós estivermos com propósito de auxiliar, de fazer o bem. Uma frase, uma palavra, um pensamento, uma passagem para aliviar alguém que sofre. E vou dizer para vocês, a pessoa que está para ser atendida, ela também se desdobra. Quando a gente vai iniciar o atendimento, a gente desdobra a pessoa, né? Pede que ela seja afrouxada de seus laços carnais, atendida pela equipe de Bezerra de Menezes, que é o nosso grande médico das almas. E muitas vezes a pessoa, ao ser desdobrada, ela manifesta na mesa mediúnica, ela se aproxima do médium, que está também desdobrado, e passa todas as angústias, todas as sensações, estando ali sentadinha. É um processo anímico. Ela está encarnada, mas ela está manifestando aqui no médium a sua parte espiritual, o seu ânima, a sua alma, a extensão da sua alma. E essas coisas se dão por causa das características do nosso perispírito, de expansibilidade, sem várias as características, maleabilidade, nós temos cheiro, né? É uma característica do nosso perispírito, tem cheiro. Deixa eu ver o que mais que a gente podia falar aqui sobre o estado anímico. Deve-se dar campo à comunicação, cabendo ao doutrinador avaliar o fenômeno anímico dos médiums, o fenômeno nervoso, quando é do seu estado nervoso,
e deixa-se a porta aberta em caso de dúvida, pergunta-se o doutrinador, no término da prática mediúnica, o que achou daquela comunicação. Nós temos que analisar as comunicações e os médiuns não podem se melindrar. E aí, então, nós temos animismo e obsessão, que seria com os espíritos encarnados, indisciplinados, às vezes imorais, que diz assim: muitas vezes, conforme a circunstância qual ocorre no fenômeno hipnótico isolado, que seria esse em que nós nos colocamos à disposição de um dirigente, ele dá um endereço e nós nos projetamos todos em espírito para auxiliar naquele lugar, ou para auxiliar um paciente que está presencial, todos nós nos colocamos em doação de energia, revitalizando ele, nós estamos todos desdobrados, nós vamos estar próximo ao campo físico dele ali, dentro da sala de atendimento, dentro do hospital de cura, dentro do passe, né? Muitas vezes, então, conforme esses desdobramentos provocados, que são os hipnóticos conscientes, né, que é o trabalho mediúnico, que nós não dormimos mais na mesa mediúnica, nós nos concentramos e nos entregamos, nos projetamos em busca de auxiliar naquilo que a espiritualidade nos guiar, na visão espiritual, na sensação, na visão, na audição, né, no sentir o cheiro de flor, de vela, de perfume, enfim. Dominada agora, então, por forças retrógradas que a imobilizam temporariamente, atitude estranha ou indesejável. Nesse aspecto, surpreendemos os casos de obsessões nos quais inteligências desencarnadas senhoriam as vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo determinado em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas que se acham presas. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa mobilidade de provação regeneradora são encontradas nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras. Então, ele está aqui afirmando isso que eu falei, que nos grupos mediúnicos, às vezes tem 1, 2 médios, principalmente os que estão iniciando ainda, que a princípio eles vão ter essa drenagem espiritual das suas próprias personalidades. O acesso ao afrouxar do corpo físico de uma experiência que viveu no passado. E trazer aquela angústia, aquelas sensações, aquelas fobias, aqueles cacuetes, aquele toque, trazer como se fosse uma incorporação. Se a espiritualidade está trazendo, é para tratar. Não é para tirar o médium de jogo, vamos dizer assim. É para tratá-lo. O médium vai melhorar com tratamento. Ele tem que ser tratado, ele é paciente. E depois que ele se tratar e evangelizar e estudar, ele vai se preparar para trabalhar. Agora, o médium orgulhoso, ele vai desistir. Ele vai procurar uma casa que aceite ele sem tratamento. E aí sofre os seus problemas emocionais desequilibrados. As manifestações. Tem pessoas que mudam do céu ao inferno em 1 segundo. E nem se apercebem que, estando vivendo normalmente,
acessam a pessoa do passado que foi. O agressivo, o rebelde, né? O azedo. Somatiza o pouquinho que tem ainda agora com aquilo que está no fundo. É aquela água limpa até que mexe. Mexeu, sobe a lama. Somos nós que assumimos estados de consciência. E esses estudos do estado de consciência são bem explicados no livro Evolução Anímica de Gabriel Delany, que ele narra tratamentos psiquiátricos de pessoas que de manhã era Maria, que de tarde incorporavam José e virava José, e era homem, não tinha quem segurasse a mulher. Agia como homem, mas era um doente psíquico. Na realidade, ela afrouxava e assumia uma personalidade dela mesma. Internadas em clínicas, em sanatórios, pessoas que acessam as suas vidas de crime, porque nós não temos como é que dizer, a trave do olho, aquela que Jesus diz assim, cuide, que a gente não olha o cisco do olho do vizinho, os erros dos outros, porque nós temos uma trave escondida na bênção do esquecimento do passado e da reencarnação. Porque se nós lembrássemos o que nós vivemos no passado, nas épocas de guerras, de abusos, de crimes hediondos em que nós participamos, a forma em que nós agimos como homem, como mulher, na transição de homem para mulher, os abusos, as nossas falhas, se nós conhecêssemos, nós não julgávamos ninguém. Então, graças a Deus, fica no inconsciente, no campo mental do espírito. Porque o nosso cérebro é dessa encarnação. É a gravação dessa vida, desse palco em que nós temos essa família, esse meio de vida. Mas fora esse palco e esse meio de vida, nós temos centenas de outros só na Terra, em outros países, em outras línguas. E quando nós acessamos a personalidade num desdobramento, às vezes nós agimos de uma forma bem diferente do que nós somos. E é assim que as pessoas doentes psíquicas internadas acessaram as portas, cometeram crime hediondos. É assim que agem hoje os pedófilos, os assassinos, os ladrões, os abusadores todos. Não é só dessa encarnação, é também das suas personalidades. E aí, como diz Jesus, aquele que não tiver pecado, que tem a trajetória desde que Deus criou simples e ignorante, passou por todo o processo, chegou onde está, não tiver pecado, pode julgar. Então aqui estava falando, né? O André Luiz está nos dizendo que quais personificar-se entidades outras, quando na realidade exprime a si mesma, emerge da subconsciência, acessa níveis mentais que estão armazenados no campo mental do nosso espírito, cujo pensamento é um atributo desse campo mental. Emerge do subconsciente nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sobre o fascínio constante dos desencarnados que a subjugam. E aí você encontra nessa frequência de retorno aqueles que se divertem, né? Os espíritos que se divertem vendo você
uma frequência baixa, se autodestruindo, que nada vale a pena, que tudo é ruim, para sintonia e alimento mental de quem constrói mundos de sofrimento. Quanto mais nós agradecemos, quanto mais gratidão, o universo entende que nós estamos felizes com o que temos e nos dá mais. Quanto mais reclama, quanto mais dói, o universo entende que você está gostando e te dá mais dores, sofrimento, desilusão. Aí nós temos então o animismo de hipnose, que é onde a pessoa é magnetizada, dado vários passes, o campo elétrico de quem magnetiza e o campo elétrico, campo elétrico que se coloca à disposição, sente o material do magnetizador, e aí ele recebe um comando e se projeta para essa ordem. E recebe o comando de volta e retorna à sua naturalidade. Aí vem as regressões, então, de memória, que é através do processo hipnótico. E que Emmanuel disse que se nós tivéssemos que lembrar o passado, ele deveria ser de forma natural, em que a espiritualidade nos leva num atendimento, mostra uma faixa para que seja despolarizado, esquecido, de preferência nem comentado, que aconteceu e que causa ainda um dispositivo e que a pessoa fica com medos, com traumas, mas é uma questão de regressão em que os espíritos, dirigentes, mentores levam a visão do médium, eles formam uma tela, um espelho ectoplasmático, mostram o que aconteceu com essa pessoa e que ela já teve tantos merecimentos de estar onde está, que tem que ser esquecido temporariamente, eles mesmos despolarizam da memória. Agora, quando se paga para fazer regressão de memória, eu digo que os espíritos que assistem são espíritos ligados a bens materiais. São de hierarquia igual à nossa, para pior. Que os bons espíritos estão em todos os lugares, é claro, mas eles não atuam fora da caridade com Jesus. Então, que é perigoso alguém acessar uma vida passada, uma coisa muito hedionda, muito ruim, não conseguir mais esquecer que fez aquilo e ficar vibrando nessa faixa baixa e as entidades das trevas se apoderarem. Porque sempre existiu espíritos, homens maus e homens bons. Nós estamos vivendo isso hoje, encarnados na Terra, espíritos de todas as hierarquias. E nós temos que sintonizar com os que estão conosco a caminho e buscar a ajuda dos de cima. Então a gente não tem que procurar, né, afundar, porque a gente já veio de baixo. Ajudar, sim, aqueles que estão no momento que a espiritualidade traz, porque é momento de uma nova oportunidade, de uma reencarnação, de um alívio, de uma dor, de uma ferida, uma cicatrização. Ajudar, sim. Mas compartilhar dos bens da alma, né, é complicado. Gostaria de falar alguma coisa, amiga? Não, estou ouvindo, pensando, refletindo e está muito bom. Tá bom? Tá dando para... Ah. E aí, então, esse animismo, esse estado da alma em que você tem esses acessos, todos nós temos essa condição, existe também o animismo e a criminalidade, que é o que eu falei, né? Os manicômios, é André Luiz que está falando, tá, pessoal? Os manicômios, as penitenciárias, estão repletos de irmãos nossos obsediados, que, alcançando o ponto específico da sua recapitulação do passado culposo,
a falta de providência reeducativa, nada mais puderam fazer do que recair na loucura e no crime. Porque, em verdade, a alienação e a delinquência, na maioria das vezes, expressam a queda mental do espírito, em remanescências de lutas do passado. A semelhança do aluno que, voltando à lição, com recursos deficientes, incorre, lamentavelmente, nos mesmos erros. Então, alguém que foi um assassino no passado, estava levando uma vida normal, um dispositivo, um estado psíquico de irritação, um trabalhador maravilhoso, pai de família, né? Um estado de irritação. A raiva afrouxa ele do corpo. Ele sintoniza com aquilo que ele já fazia no passado e ele comete um crime. E lá se foi uma encarnação. 1 minuto que tivesse a respirar. 1 minuto que tivesse silenciado. Podia evitar uma prisão de 30, 40 anos. E aí tem a questão de que aquele que comete os erros sempre tem, nós somos rodeados por nuvens de testemunho. Em tudo existe um assédio. Quero mais. Mais álcool, mais droga, estar fora, né? Para que eles possam confabular de amigo para amigo. Mais álcool, mais droga, mais sexo, mais promiscuidade, mais alienação. Infelizmente, da mesma forma que há o homem bom, trabalhador, digno, há o homem imoral, homem preguiçoso, indigno. Há o que olha com os olhos de vida, há o que olha com os olhos da inveja, da destruição. O ciúme é uma criação mental em que alguém se projeta, sai fora do corpo para obsediar outro. E nessa saída anímica, encontra quem deixa mais pilhados. Não, mas olha, vai ver coisa. Até plasmam telinhas durante o sono, para que no outro dia a pessoa obsedeie o outro. E o ciúme é uma porta aberta para a obsessão. E também para uma destruição de relacionamento, porque a falta de amor, de confiança, é a calúnia. Cria-se e depois pode se realizar. É dado material para que realize. Que alguém chegue a ceder e leve. Por isso, a quem tem amor, mais se dará. E isso é anímico. Aí nós podemos falar, então, do animismo divino, dos bons espíritos, dos espíritos maravilhosos. Vamos pensar que João Batista preparava o caminho da chegada de Jesus. E está lá em Mateus capítulo 14 que João Batista foi cortado o seu pescoço, né? Ele foi matado. Aí, em Mateus capítulo 17, consta que Jesus subiu ao monte e se resplandeceu. Ele se desdobrou, ele saiu fora da caixa e irradiou todo o seu campo atômico. E ficou uma luz resplandecente. E apareceu Elias e Moisés. E diz, então, o Evangelho que João Batista era o espírito de Elias. O Evangelho diz assim, eles não eram a mesma pessoa. Um era a pessoa de João Batista, nasceu da mãe dele, que era parente de Jesus, né, primo de Jesus.
Elias nasceu da mãe dele, há séculos e séculos antes. Elias foi o espírito que dirigiu Moisés. E Moisés recebeu 5 livros intuitivos e anímicos, porque tinha coisas da alma de vivências anteriores de Moisés, que Moisés colocou, tinha vivência dos Vedas, ensinos que Moisés conhecia, ele adaptou às orientações espirituais. Então, os 5 livros de Moisés, inclusive a Gênese, é inspirado por Deus, por Elias, mensageiro de Deus, mensageiro do Cristo. O espírito de Elias, o espírito da verdade, o Espírito Santo, o espírito que dirige a falange, o exército do Cristo que nos orienta. Então diz o Evangelho que João Batista era o espírito de Elias, aquele profeta que morreu na antiguidade. E aí, João Batista é morto, é cortado a cabeça. Jesus se resplandece e aparece Elias. É anímico. É a alma, né? A alma de João Batista se manifestando com a aparência do campo mental de quando ele foi o profeta Elias. Ele é Elias e ele é João Batista. Isso é anímico. Está no campo mental do espírito as suas múltiplas existências. Aí nós temos o Eurípides Barçanufo, que em corpo físico ele rezava, os seus alunos doavam energia e ele se projetava a sua alma fora do corpo e se materializava ele mesmo, assim, a aparência daquela encarnação, e fazia um parto em espírito. Um processo anímico. Aquela operação, aquela retirada da criança, era um processo da sua alma. Eurípides Barçanufo. Então, quando a gente vai estudar o animismo, são propriedades possíveis do espírito. Quando Eurípides Barçanufo se transformou em espírita, ele recebeu uma mensagem de João Evangelista explicando para ele todas as bem-aventuranças. Por que era bem-aventurados os aflitos? Porque eles seriam consolados, porque eles iam nascer de novo, eles iam ter outra oportunidade. Por que eram bem-aventurados os que choram, aqueles que não tinham o corpo perfeito? Porque os que não viam, os que não falavam, porque eles iam nascer de novo, eles iam reencarnar, iam falar, iam andar, iam restabelecer aquilo que estava temporariamente passando por uma prova. E João Evangelista explicou em espírito para Eurípides as bem-aventuranças, através de um médium mais simples, e era, se não me engano, ele era semi-analfabeto, numa linguagem divina. Então, vocês vejam que foi usado ali a matéria anímica de quem estava para que esse espírito desse essa informação. Agora, Kardec estava desencarnado. Nessa época era 1903, 1905. Depois, várias foram as mensagens, a partir de 1910, de que Kardec estava reencarnado. Nós temos informações de que João Evangelista é a mesma personalidade de Allan Kardec. João Evangelista foi Francisco de Assis, Jean Rus,
foi Allan Kardec, e possivelmente, para mim, ele é a reencarnação Chico Xavier, o mesmo João Evangelista, e que quando o Eurípides recebeu a mensagem de João Evangelista, escreveu João Evangelista. E poderia ser o Kardec, então, porque se Kardec também era o mesmo espírito, ele podia escrever Kardec. Ele escreveu João Evangelista. Ele podia escrever Platão, mas escreveu João Evangelista. E eu digo isso porque muitas pessoas dizem assim que Kardec não pode ser o Chico, porque ele foi Platão, ele foi Francisco de Assis, e não sei, acho que deve ter alguma mensagem que na época de Chico tenha vindo desses espíritos. Mas mesmo que o Chico tivesse encarnado, ele poderia, em desdobramento, pelo espírito que era, a faculdade mediúnica que ele tinha, em desdobramento, ter passado a mensagem a Eurípides Barçanoro. Então, não tenhamos receio da nossa manifestação anímica. Tenhamos receio do charlatanismo, da venda das coisas santas. Tenhamos receio da mistificação, da mentira, de enganar as pessoas. Certa vez eu vi alguém dizer assim: agora eu vou passar uma mensagem como preto velho, porque eu, assim, o povo mais simples vai gostar, gosta mais do que eu passando a mensagem. Eu, Fátima, tenho absoluta certeza que vivi na África. E devo ter sido uma preta velha, um negro velho, então eu tenho esse acessar aí no meu. Eu teria que falar língua africana ou, né, em francês, talvez, se a região for falar francês, não importa. Mas eu posso, em algum momento, depois de desencarnada ou encarnada mesmo, me apresentar como uma aparência de uma índia, de uma preta, de qualquer encarnação, todos nós temos. Agora eu, Fátima, dizer para você assim, agora eu vou incorporar, eu vou falar para vocês como preto velho, para fazer a cabeça, né, de quem gosta, né? Eu acho que quando vem uma entidade se manifesta da forma simples, com os pés no chão, falando de coisas de Deus, eu escuto muitas mensagens lindas de espíritos que se transvestem realmente das almas puras, mas são espíritos bons, não são mentirosos, não são enganadores. Se aparece como italiano, como alemão, como negro, como preto, não importa. O que importa é o conteúdo que a nossa alma recebe ou que a nossa alma passe. Mas enganar, não. Eu fico com o pé atrás. Quando daí vem assim, o que você quer ouvir? Né? É isso aí, meus filhos. Jesus está no meio de nós e nós somos pessoas com muitas faces. Se nós colocar todas as etnias num quadro, nós podemos dizer que nós vivemos todas elas e temos elas dentro de nós. Que a gente sempre possa passar da melhor forma possível um cano limpo de água limpa. Que é isso que Jesus quer de nós. Então tenhamos medo da mistificação. Mas o animismo, ele é natural, porque nós somos conscientes. Passo a palavra para você, minha cara amiga. Podemos estudar mais, tá? Porque tem muito material sobre animismo. Eu ficaria aqui mais horas e horas e horas, só lhe ouvindo, não precisa nem perguntar nada, só ouvindo já está muito bom. É, a gente precisa estudar muito, não é verdade? A gente precisa estudar muito, muito mesmo.
Graças a Deus a gente gosta de estudar. Então, eu vou agora pedir a você, antes eu vou falar sobre a nossa irradiação, a nossa prece, nosso tratamento à distância. É, a gente não tem hora, a gente sempre fala que é na hora que vai dormir. A minha hora de dormir é diferente de algumas pessoas, enfim. Mas fazer aquela oração. Mas eu não botei o nome, eu não é necessário, né? Depois, então, dessa aula maravilhosa que tivemos, a gente sabe que tudo é o pensamento. Então, não tem que, eu não botei ou eu botei, não. Então, vá para o seu quarto, pega uma palavra, um livro, uma leitura edificante, se conecte com Jesus, com a equipe do Dr. Bezerra e outras tantas. Peça ajuda, que a ajuda chega, mas é preciso que nós acreditemos e é preciso que a gente entenda que não é milagre, é necessidade. Então, às vezes a cura chega até para desencarnarmos melhores. E é isso que a gente acredita. Porque às vezes a gente fala assim, ué, mas a gente ouve, mas estava indo tudo bem e desencarnou, continua indo tudo bem. Que bom que desencarnou. Então a gente precisa estudar para poder compreender por que que uns, né, acontece, por que que nós somos assim, outros não. Faz parte do nosso estudo, do nosso aprendizado, do nosso entendimento. Então, que vocês todos, que nós todos possamos compreender melhor por que estamos aqui, para onde vamos, o que nós vamos fazer daqui para frente. E vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos pedir à nossa irmã que ela possa fazer a nossa irradiação de hoje, sempre pedindo também pelas nossas águas, pelos nossos encarnados, nossos enfermos, nossos desencarnados, todos eles. Então, por favor, querida, faça a nossa irradiação. Vamos então convidando os samaritanos da luz, as equipes de Maria Santíssima, vamos abrindo as portas e janelas dos nossos lares, cortando a simbiose com encarnados e desencarnados, e nos envolvendo numa forte luz violeta, esterilizando, limpando o nosso campo energético, transmutando todas as energias deletéricas e de umbrais, despolarizando da nossa parte cerebral todas as angústias, as tristezas, nervosismo, estados de irritação, de medo, limpando bem o nosso chakra coronário com uma luz branca, nos colocando em sintonia com o nosso anjo guardião e pedindo a Jesus que a sua energia se direcione em nosso coração, abrindo as comportas do amor, da paz, da serenidade, da gratidão, que possamos entender aqueles que caminham conosco e que cada um dá exatamente o que tem para dar, nem mais e nem menos. E assim não exigirmos dos outros aquilo que eles não têm. Mas se nós temos, que possamos doar em abundância, porque a quem tem amor, mais se dará. Senhor Jesus, tu disseste, a minha paz eu vos dou. Entretanto, Senhor, muitos de nós andamos distraídos ultimamente, atribulados, às vezes por bagatelas, aflitos sem razão.
sequiosos de adquirir coisas desnecessárias, irritados por dificuldades que são passageiras, dobrados ao peso das cargas formadas por desilusões e por discórdia que nós mesmos inventamos, ocupados em dissensões infelizes, em fofocas, hipnotizados por tristezas, azedumes que nos inclinam à separação e ao pessimismo. Entendemos, sim, Jesus, que nos disseste: a minha paz eu vos dou. Diante, porém, de nossas inibições e obstáculos, nós te rogamos, por acréscimo de misericórdia, Senhor, conceda-nos tu a paz. No entanto, que os teus ensinamentos nos ensine a recebê-la. Sobe bênção se encha o nosso espírito. Que as águas que estão sobre a nossa mesa, a nossa cabeceira, que estão em nosso lar, estejam com as vibrações do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muita luz, muita cura. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que nós possamos aproveitar esses momentos, refletir, e que amanhã, que durante essa noite, nós possamos ser visitados por esses bons espíritos. Mas, se por acaso precisarem de nós, que possamos estar apostos ao trabalho do bem, ao trabalho da luz. Que Jesus abençoe nossa irmã querida, abençoe a todos que estão assistindo, que vão nos assistir, e que a gente possa melhorar cada dia mais, até a hora certa de voltarmos para a pátria espiritual, melhores de quando aqui chegamos. Essa é a nossa meta. Que Jesus abençoe a todos. Tenham uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz. Gratidão, querido. Obrigada. Obrigada por tudo.